Abençoados, paz de Cristo, já estamos acabando o nosso curso sobre doutrinas bíblicas. Já vimos algumas delas, como por exemplo a pessoa de Deus, vimos também os seres angelicais, a pessoa do homem, já vimos também aqui a doutrina do pecado e nessa agora aqui faremos um pacote de 3 doutrinas. A primeira sobre a pessoa de Cristo, a segunda sobre salvação e a terceira sobre a pessoa do Espírito Santo. Os termos técnicos são esses: cristologia, soteriologia e pneumangiologia. As 3, na verdade, estão relacionadas aqui à pessoa de Jesus e o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por que eu decidi colocar cristologia e soteriologia num pacote só? Porque ao pensar, ao falar de Jesus, é falar de salvação. Porque Jesus é a pessoa da salvação ou a salvação em pessoa. Você se recorda que na aula passada eu comentei sobre a doutrina do pecado e afirmei aqui que o pecado ele provocou uma desarmonia generalizada, desarmonia com Deus, do homem consigo, do homem com o próximo e do homem com a natureza. Com Deus, e viu, se escondeu de Deus. Consigo, percebeu que estava nu. Com o próximo, foi a mulher que tu me deste. Com a natureza, passou a brotar espinhos e cardos. O que não acontecia na dinâmica antes-pecado, agora acabou acontecendo. E ao final ainda, ao pó voltará. Esse homem passou então a morrer, E para restaurar tudo isso, não seria possível em função de nenhuma outra forma, a não ser através de Jesus. Foi o único capaz de pagar, digamos assim, a dívida que era contra nós e, portanto, nos reparar. Aí tem palavras-chave para isso, resgate, redenção, salvação. Esse resgate de fato é tirar alguém do buraco, tirar alguém do cativeiro, tirar alguém do estado de escravidão e promover liberdade. Redenção é pagar o valor para então resgatar alguém. Então, redenção, resgate, salvação são termos que estão ali de uma forma interligados. E quem promoveu tudo isso foi quem? A pessoa de Jesus. Jesus teve que vir ao mundo, até para cumprir a promessa lá de Gênesis 3,15, que diz que a semente da mulher iria ter o seu calcanhar machucado, mas que pisaria a cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar e ela esmagará a sua cabeça. Ali uma referência ao nascimento, sofrimento de Jesus, mas também o seu triunfo na cruz, Porque ele morreu na cruz, mas a cruz não deteve, ele ressuscitou ao terceiro dia e na morte ele teve consciência de que estava cumprindo uma missão, ao ponto de declarar: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Ele veio, Jesus se fez carne para cumprir uma missão. O próprio Jesus declarou, está lá em Lucas 19:10, diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa clareza de missão, de resgate muito forte na cabeça, no ministério de Jesus. Esse Jesus, é claro, ele se fez carne, mas ele é eterno, porque ele é Deus. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Totalmente Deus e totalmente homem. Porque esse Deus, ele existe desde a eternidade. O próprio João escreve o Evangelho e declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, descreve já essa eternidade de Jesus enquanto Logos eterno. E esse Logos eterno, portanto, Deus, aí é importante você depois com calma estudar em que sentido ele é esse Logos,
esse verbo, essa palavra, esse logo se fez carne. João 1,14 declara: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Logos, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressa imagem do Deus invisível, porque nele Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele mesmo declarou: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Então perceba que essa divindade presente na pessoa de Jesus. Mas todavia, esse Deus se fez carne, se humanizou. E essa humanização foi feita em função de várias questões. Dentre elas, a primeira, pela identificação. Ele se fez homem para poder se identificar conosco. E enquanto o homem vencer na carne o pecado e vencer o diabo e vencer a morte. Uma vez vencendo o pecado, o diabo e a morte, ele agora pode ter o direito, o poder, a autoridade para nos resgatar do pecado, da morte e do diabo. Tanto que é verdade que ele, ao morrer, ele foi ao Hades e tomou as chaves do inferno e da morte, portanto, ele é o primeiro que ressuscitou e que venceu a morte, e por ser o primeiro a ressuscitar e vencer a morte, ele facultou para nós essa vitória, porque a Bíblia diz que pelo pecado de um entrou a morte, mas pela obediência de outro, Jesus entrou a vida, porque a morte, a ofensa e a morte vieram por Adão, mas a vida e a obediência por Jesus, porque a Bíblia declara que Jesus, ele tomou as chaves do inferno e da morte e despojou o império da morte, a saber, o diabo. De sorte que a vida que ele conquistou na cruz, ele comunga para nós a partir da crença nele, porque diz assim a Bíblia: todo aquele que crê em Jesus passou da morte para a vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Veja aqui, eu estou explicando sobre a pessoa de Jesus e ao mesmo tempo explicando a salvação, porque salvação e Jesus se misturam, porque o eixo principal da Bíblia é exatamente a salvação. Salvação tem a ver com livramento, resgate, com libertação, com vida, com saúde. E a salvação, ela veio até nós por conta da palavra de Deus, cuja essência básica foi o Evangelho. Esse Evangelho, essas boas novas, qual boa nova? O homem agora pode vencer o pecado, sair das trevas e ser transportado ao reino da luz, ao reino do Filho do seu amor, ou seja, ser livre das amarras do pecado, do diabo e passar a ter vida com Deus, porque esse Evangelho em Cristo possibilita uma vez mais o homem a ter comunhão e conexão com esse Deus. E essa conexão tem a ver com cessar um ambiente de inimizade, tirar o peso da culpa, o poder do pecado, quebrar os grilhões do inferno e reconectar o homem com Deus. A partir de quando? Do novo nascimento, dessa regeneração, nascer de novo da água e do Espírito, mediante o poder da palavra. Essa nova vida comungada, a obra de Jesus é acreditada no homem pecador pela fé, ele passa pela graça a ser salvo e, enquanto salvo, uma nova criatura, uma nova criação. Enquanto nova criação, ele deixa o pecado, se converte e caminha para Deus para viver em novidade de vida. Que coisa maravilhosa! Essa obra única, exclusiva, incomparável, magistral, realizada por Jesus na sua encarnação, no seu ministério, na sua morte e ressurreição. A ressurreição de Jesus foi a garantia inequívoca de que as suas palavras eram e são verdades, porque a própria Bíblia declara que se não houvesse ressurreição, vã seria a nossa fé e vã seria a nossa pregação.
mas a verdade seja dita. O verbo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. E a sua ressurreição é a garantia de que você também ressuscitará naquele dia e poderá viver para sempre com o Senhor. Aqui você tem uma relação intrínseca entre a pessoa de Jesus e a própria salvação. Você está salvo em Cristo e você não perde a sua salvação se você permanecer em Cristo. Se estiver em Cristo, você permanecerá salvo. Mas você pode, se você não vigiar, abandonar e apostatar da fé. E uma vez apostatando, dando ouvidos à doutrina de demônio, você pode voltar ao lamaçal. É como a porca que volta à lama, ao cachorro ao vômito. Não, que você seja daquele que persevera, que vai em frente, que não retrocede, mas caminha de triunfo em triunfo, de fé em fé, de glória em glória, como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Deus te salvou, te libertou, porque Ele tem em você um ministério a ser realizado para a glória do seu nome. E essa vida toda de Deus em nós, ela é aplicada em nós mediante a obra do Espírito Santo. Que interessante, né? Deus, o Pai, Ele elaborou a salvação, Jesus a executou, o Pai está consumado, e o Espírito Santo é aquele que aplica em nós a vida da salvação, porque diz assim a Bíblia, Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa só tem um encontro pessoal com Deus porque sobre ela houve a atuação poderosa do Espírito Santo. Esse Espírito Santo não é forçativa, não é uma energia cósmica, não. É a terceira pessoa da Trindade. Por quê, pastor? Porque é pessoa. Enquanto pessoa, fala, ouve, escuta, ensina, protege, guia. Veja, há uma quantidade enorme de textos que referem-se ao Espírito Santo enquanto pessoa. Nos guia da verdade, é aquele que nos protege, é o Paráclito Consolador, ele é aquele que tem ciúme de nós, é aquele que ordena, separa Paulo e Barnabé para a obra que vocês têm chamado, é aquele que está sempre intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, há uma quantidade gigantesca de textos que nos revelam o aspecto da persona do Espírito Santo. E não é uma pessoa qualquer, uma pessoa igual a Jesus, igual ao Pai, porque os mesmos atributos que o Pai carrega, o Espírito também carrega. As mesmas propriedades que tem na pessoa de Jesus, também é na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, é eterno, é de Deus, é perfeito, é pleno, é cheio, enfim, ele tem as mesmas qualidades do Pai, do Filho, e, portanto, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Falar do Espírito Santo é falar de Deus, a terceira pessoa, porque ao falar dele, você não pode confundir as pessoas. São pessoas distintas, a do Pai, a do Filho e do Espírito Santo. Porém, as três pessoas subsistem, existem na mesma substância, ou seja, é o Deus triuno, ao mesmo tempo é uno, mas também é trino. Veja, na hora do batismo de Jesus no Jordão, diz assim a Bíblia, ao ser batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e ouviu-se uma voz no céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Jesus batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e uma voz no céu clamando, este é o meu filho amado. Percebam, portanto, que são pessoas distintas, mas na mesma essência e substância que a pessoa do Espírito Santo. Não há nada na igreja que você possa fazer que não seja mediante o poder do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que faz a igreja ser igreja. Inclusive, até na hora da nossa ressurreição, a dos mortos, ela acontecerá mediante o poder do Espírito Santo. A trombeta soará, seremos convocados, mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito que atuou na ressurreição de Jesus também atuará em nossos corpos, de sorte que seremos revitalizados e ressuscitaremos em função dessa ação poderosa do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o mesmo que muda a nossa natureza, e que, portanto, temos que produzir o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, mas também podemos aqui, enquanto igreja, desfrutarmos dos dons do Espírito Santo, os dons de profecia, de línguas, de variedade de línguas, de interpretação de línguas, da fé, de revelação, de cura, que, portanto, uma capacitação especial que esse Espírito provoca naquele que realiza a obra de Deus. Então aqui é uma coisa gloriosa, falar de Jesus, de salvação e do Espírito Santo. Essa tríade atuando de modo extraordinário. O Pai elaborou o plano, Jesus executou e o Espírito Santo é aquele que aplica em nós. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, ao invés de se encher daquilo que não satisfaz a sua vida de vinho, enchei-vos do Espírito Santo e passe a andar, a viver, a ser guiado nos domínios do Espírito e fazer a diferença para a glória de Deus. É tempo de buscarmos aquele que vive e reina para sempre. Deus te abençoe, te capacite e que você exerça o seu ministério na égide, na orientação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um forte abraço, até a próxima. Amém.